Este é o Eduquê, podcast em português que visa promover a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Cláudia Moreira. Olá, eu sou o Rui da Silva. Hoje falamos sobre os alunos com origem na imigração que frequentam os estabelecimentos públicos do 1º ao 12º ano de escolaridade em Portugal. Falamos quem são e onde estão estes estudantes, bem como das suas condições sociais e do modo como estas condições variam conforme a origem nacional, o tipo de ascendência nacional e o estatuto geracional. Realmente houve um aumento entre 12, 13 e 19, 20 de 14 para cerca de 17%, ou seja, um ponto percentual. E embora este crescimento não pareça expressivo, porque não é uma evolução gigante, este valor é o valor mais elevado de alunos com origem imigrante registada em Portugal, pelo menos desde que existem dados disponíveis. Nomeadamente dos ascendentes mais longínquos, ou seja, muitos destes pais foram já nascidos na Venezuela ou em França, por exemplo, e os seus avós é que emigraram. E, portanto, nós não conseguimos ter informação suficiente na base de dados do Ministério da Educação sobre as origens mais remotas. Portanto, eles podem, como a Filipa estava a dizer muito bem, dizer antes de mais que uma das riquezas deste estudo é que é o primeiro estudo em que se aplica esta metodologia do ponto de vista extensivo em Portugal e com dados para todos os alunos. Isso permitiu-nos ter dados sobre todos os municípios portugueses e, portanto, perceber uma distribuição geográfica de facto de forma extensiva bastante interessante. Conosco temos as 3 autoras do estudo. Teresa Seabra, professora associada do Departamento de Sociologia do IST, Instituto Universitário de Lisboa, Ana Filipa Cândido e Inês Tavares, estudantes do doutoramento em Sociologia da mesma instituição. As entrevistadas também são pesquisadoras do Observatório das Desigualdades do Instituto de Sociologia do IST, Instituto Universitário de Lisboa. Teresa Seabra, Ana Filipa Cândido e Inês Tavares, sejam bem-vindas ao Eduquê. A gente está aqui, então, com as nossas convidadas, que no ano de 2023 publicaram o estudo Atlas dos Alunos com Origem Imigrante, quem são e onde estão nos ensinos básico e secundário em Portugal, e que serve de mote para a nossa conversa de hoje. Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com a terminologia do sistema de ensino português, a gente está falando de estudantes que frequentam a educação obrigatória em Portugal, que vai do 1º ao 12º ano de escolaridade, que é mais ou menos o equivalente aos ensinos fundamental e médio no Brasil, por exemplo. O estudo de vocês mostra que no ano letivo de 2012 e 2013, nesses níveis de escolaridade, havia 14% do total de alunos de origem imigrante e esse percentual saltou no período 19 e 20 a 17%. Vocês podem falar para a gente como esse aumento do percentual de estudantes de origem imigrante tem evoluído historicamente nos diferentes níveis de ensino, quais as nacionalidades e como tem variado ao longo do tempo? Como tinha dito, realmente houve um aumento entre 12, 13 e 19, 20 de 14 para cerca de 17%, ou seja, um ponto percentual. E embora este crescimento não pareça expressivo, porque não é uma evolução gigante, este valor é o valor mais elevado de alunos com origem imigrante registada em Portugal, pelo menos desde que existem dados disponíveis. Em termos absolutos, também houve um aumento. Passaram de 153 mil para 156 mil, quase 157 mil em 19-20. E, embora também não me pareça um aumento expressivo em termos absolutos, porque mantém-se basicamente muito próximo, este valor é comparativamente elevado quando observamos a diminuição proporcional e absoluta que existiu em 2013-14, porque só a seguir a 13-14 é que houve um aumento gradual até chegarmos novamente aos 156 mil, e a partir dos próximos dados, já de 20, 21 e 21, 22, possivelmente vão continuar a registrar um aumento no número de alunos de origem imigrante, porque, de acordo com os dados do CEF, que já não é o CEF atualmente, não é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tem existido também um aumento do número de entradas em Portugal. E, portanto, tem existido um aumento do fluxo imigratório em Portugal. Entre o ano de 2013 e 14, como eu estava a dizer, e 17 e 18, o número de alunos e proporção de alunos de origem imigrante manteve-se muito estável e, portanto, só mais ou menos a partir de 18 e 19 é que começou a aumentar mais expressivamente em termos absolutos e relativos também.
Portanto, como eu estava a dizer, estes são os dados que nós conhecemos desde que existem estes dados do Ministério da Educação disponíveis, porque antes de 11, 12, 12, 13, os dados têm pouca qualidade, ou seja, existem muitos dados omissos na naturalidade, por exemplo, e portanto não nos permite fazer este cruzamento de naturalidades e identificar a origem do aluno. Há um número muito expressivo de dados omissos. Mas também existem dados anteriores a essa década, nomeadamente da base de dados do Entre Culturas, que são dados do século passado, mas o tipo de classificação que eles usam é um pouco diferente da nossa. No caso da base de dados do Entre Culturas, eles especificam o grupo cultural a que pertencem os ascendentes dos alunos, mesmo que eles tenham nacionalidade portuguesa. Portanto, interessava conhecer a sua origem étnico-cultural. Portanto, dava para, de alguma forma, identificar os filhos dos imigrantes, ou seja, esta categoria larga dos alunos com origem imigrante. No entanto, não era muito rigoroso, porque eram as escolas que tinham que identificar a ascendência do aluno e, por vezes, podiam utilizar, por exemplo, a cor da pele e identificavam que a pessoa era de um dos países africanos, ou então podiam identificar se eram indianos também, creio, também através da cor da pele e outras características fenotípicas. Portanto, ou seja, o que eles contabilizavam não era um número muito rigoroso, embora fosse uma forma de identificar os alunos com origem imigrante de alguma forma. No presente século, o Ministério da Educação, nomeadamente a DGEC, que é a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência, começou a utilizar, que são os dados que são anualmente divulgados, começou a utilizar a nacionalidade do aluno e, portanto, contabilizam se os alunos têm nacionalidade estrangeira ou nacionalidade portuguesa e depois identificam de acordo com a nacionalidade, se é nacionalidade moçambicana, britânica, etc. Mas nesses casos, o que acontece, e como dá para ver no nosso estudo, que nós fazemos referência a isso, é que utilizando só a nacionalidade, existe uma subrepresentação dos alunos com origem imigrante, porque não estamos a ter em conta todos aqueles que já adquiriram a nacionalidade portuguesa, ou mesmo todos aqueles que já nasceram cá, mas que os pais têm ascendentes, que os pais têm naturalidade estrangeira. E, portanto, acho que esta também é uma questão pode ser uma questão polémica, ou seja, se é uma questão discutível, por assim dizer, um tópico discutível, porque há quem defenda que se deve considerar todos estes alunos, ou seja, como nós fizemos, mas também há quem defenda que se o aluno nasceu em Portugal, já não faz sentido estar a contabilizá-lo como origem imigrante, porque na verdade ele diretamente não tem essa experiência e está-se a atribuir uma experiência que é dos pais e não dos alunos. Mas, no nosso caso, nós achamos que faz sentido ter em conta este grupo largo porque é a única forma de se identificar as questões de igualdade de oportunidades e de igualdade de resultados no sistema educativo. E, portanto, é muito mais do que categorizar por categorizar, mas sim categorizar para tentar entender se existe igualdade ou não e de que forma é que se pode também colmatar possíveis obstáculos que eles estejam a enfrentar nas suas trajetórias escolares. Agora tivemos Ana Filipa Cândido a dar a resposta e teremos agora Teresa Seabra a complementarem. Eu ia só acrescentar este ponto, muito, muito sumário. E é o seguinte, portanto, ao integrarmos, portanto, a ideia é esta, não é só que queremos conhecer a origem familiar destes jovens do PRC, nós optámos por fazer esta categorização mais abrangente, em vez de ser os estrangeiros, nós optámos por conhecer os descendentes de imigrantes, mas por uma razão também que é válida. É verdade que muitos deles já nasceram em Portugal, portanto, pode ser polémico estar a dizer, como dizia a minha colega muito bem, atribuir-lhes uma origem imigrante. No entanto, sabemos que é fundamental e importantíssimo todo o processo de socialização familiar. E, portanto, estar a ignorar essa herança, digamos, naquilo que são estes alunos, seria também redutor. Pronto, também tem este aspecto redutor de ignorar todo esse processo de socialização familiar. Pronto, era só isso. Peço desculpa. Não, e neste caso corresponde a se calhar até a uma nota que eu tinha aqui e vos queria perguntar, não é? E também em relação ao que estava a falar dos dados estatísticos do século passado, não é? Também sabemos que depois na recolha destas informações, preconceitos e os entendimentos que as próprias pessoas têm do que é o outro, não é? Do que é o imigrante, do que é o diferente, também interferem nestas recolhas estatísticas e também pode influenciar depois a própria análise que fazemos, e esta
nota acho que é importante para os nossos ouvintes terem em consideração o porquê de metodologicamente vocês terem optado por esta categoria. Basta vermos os dados da segregação escolar, por exemplo, nem vou falar de Portugal, falo de outros países, falamos, por exemplo, vemos que em países que têm na base do sistema os exames de seleção, quem vai para um técnico ou profissional ou quem segue procedimento de estudos, vemos que os descendentes de imigrantes e os imigrantes estão sobre-representados nestes países, por isso penso que isto é um dado importante para os nossos ouvintes terem em consideração. Ana Filipa, não sei se queria agora falar então da evolução histórica, não era? Mas sim, como estava a dizer, acho que é a única forma, ou seja, ter em conta o grupo lato mais amplo dos alunos com origem imigrante, é a única forma também de analisar os percursos a longo prazo, por assim dizer, não é? Ou seja, para que vias é que eles vão e se existe ou não mobilidade, etc. Mas relativamente à evolução dos alunos com origem imigrante no sistema educativo português, os 17,3% é, portanto, o valor mais elevado registado até ao momento, pelo menos do que nós conhecemos, dos dados que tivemos acesso, sendo que através da base de dados do Entre Culturas, identificava cerca de entre 3,7% em 94-95, em 1994-95 e 4,8% em 2003-2004, portanto, um valor claramente mais reduzido do que os 17% no século passado. E os dados da DGEC têm em conta a nacionalidade do aluno, ou seja, apenas os alunos estrangeiros, que neste caso, os alunos estrangeiros sobrepõem-se um pouco a categoria que nós utilizamos, que é a primeira geração, que tem por base alunos que têm naturalidade estrangeira e, portanto, quase que se sobrepõem com estes. E, portanto, de acordo com os dados da DGEC, variou o número de alunos com nacionalidade estrangeira varia entre 4,7% em 2011-12 e 6,9% em 2021. Nós conseguimos ter acesso a dados mais recentes. E, portanto, o que dá para perceber, comparando até estes dados da nacionalidade com os dados que nós analisámos de alunos com origem imigrante, que têm por base a naturalidade dos pais, é que há claramente uma subrepresentatividade dos alunos de origem imigrante quando se tem em conta apenas a nacionalidade. E é uma subrepresentatividade bastante expressiva, ou seja, são quase menos de 10 pontos percentuais, o que é... Estamos a olhar para um grupo muito específico de alunos. Depois, por níveis de ensino, é possível verificar que também houve um aumento percentual, um aumento relativo da percentagem de alunos com origem imigrante, tanto no ensino básico como no ensino secundário. No entanto, só no ensino secundário é que se registrou um aumento absoluto do número de alunos com origem imigrante. Portanto, enquanto que no ensino básico não houve um aumento destes alunos, portanto, em 12-13 existiam 126.765 alunos de origem imigrante e em 19-20 eram 125.000. Até reduziu em termos absolutos, embora em termos relativos tenha aumentado de 15% para 18%, o que reflete uma diminuição absoluta do número de alunos autóctones no ensino básico e não um aumento dos alunos com origem imigrante. Já no ensino secundário houve mesmo um aumento em termos absolutos, passou de 26.857 para 31.849 alunos com origem imigrante, o que é interessante ser no ensino secundário e não no ensino básico. Nós também não sabemos porquê. Se formos analisar por ciclos, houve um aumento proporcional do número de alunos de origem imigrante em todos os ciclos, que foi maior no segundo ciclo, depois no primeiro e menor no terceiro ciclo. No que diz respeito às origens nacionais e à sua evolução ao longo do tempo, também verificámos alguns padrões, não é? Portanto, atualmente, as origens nacionais com a maior expressão relativa e absoluta no sistema educativo português são a origem brasileira, que tem neste momento 44 mil, quase 45 mil alunos, portanto é aquela que se destaca de todas as outras, como dá para perceber. Também a origem angolana, com 21 mil alunos, quase 22 mil, e a francesa, com 14.981 alunos. Com menos expressão, ou seja, que representam apenas 1% dos alunos com origem imigrante, identificam-se as origens britânica, indiana, nepalesa e sul-africana. No entanto, embora tenham pouca expressão, não significa que não tenham crescido neste período em análise, ou seja, na última década. Por exemplo, o caso da origem nepalesa, que foi aquela que registrou o maior crescimento durante esta década que nós analisámos. Portanto, aumentou de 85 alunos para 1.117 e, portanto, continuam a ser muito poucos, mas cresceram imenso no sistema educativo e provavelmente vai continuar a aumentar nos anos letivos seguintes, porque é uma imigração nova e, por exemplo, há outras origens que também estão a aumentar no sistema educativo português que não foram analisadas por nós porque ainda têm menos de 1.000 alunos, mas que também podem ser importantes de analisar no futuro, que é o caso dos alunos do Bangladesh e do Paquistão, por exemplo. Os alunos brasileiros também duplicaram nesta década em análise, passaram de 20 mil alunos para
quase 45 mil alunos, portanto foi bastante. Os alunos indianos, idem, também duplicaram de 713 para 1.259 e os alunos venezuelanos, que passaram de 2.337 alunos para quase 4.000. Inversamente, aqueles que registaram uma maior diminuição, por assim dizer, foram as origens dos PALOP, ou seja, dos países africanos de língua oficial portuguesa, e, portanto, temos entre eles a moçambicana, a cabo-verdiana, a angolana, a guineense e também a santomense. Todas reduziram bastante e depois, se quiserem saber os números com detalhe, podem consultar nas nossas fichas de origem nacional no Atlas, porque pode ser muito exaustivo estar a dizer todos os números, mas foram realmente as que mais diminuíram. E, portanto, importa destacar ainda que, de acordo com os dados mais antigos da base do Entre Culturas, que eu referi anteriormente, até pelo menos o início do século, ou seja, 2003, 2004, a maioria dos alunos com origem imigrante eram dos PALOP, ou seja, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Um valor que eles representavam cerca de 60,9% em 94, 95, passaram para 50% em 2003, 2004 e, entretanto, têm continuado a diminuir, ao ponto que eu não tenho agora a certeza absoluta de quanto é que eles representam na totalidade dos alunos com origem imigrante, mas é muito inferior, é inferior a 20%, individualmente. Todos juntos pode chegar a esse valor, não tenho a certeza absoluta. Porque a origem que tem uma maior representatividade é a brasileira e representa 30%, nem sequer está perto dos 50%. Quando nós analisamos por nacionalidade, ou seja, tendo em conta os dados da GEC, nós podemos verificar que desde o início da segunda década as nacionalidades com maior expressão é a brasileira, a cabo-verdiana, a angolana, a ucraniana e a guineense. Mas o que acontece é que, embora quando analisamos por nacionalidade as origens que têm mais expressão também sejam, em parte, aquelas que têm mais expressão quando nós analisamos de acordo com a naturalidade dos pais, a verdade é que há muitos alunos que ficam de fora da análise, como eu tinha dito, e há, consequentemente, origens nacionais que não se destacam, como se destacam na nossa análise, como é o caso dos franceses, dos alunos da África do Sul e da Venezuela, em que, pelo facto da maioria ser de segunda geração e ter luz ou ascendência, eles acabam por não ser contabilizados quando se tem apenas em conta a nacionalidade. E, portanto, aqui ainda há outras questões que nós poderíamos falar, como é o caso que é algo que também foi muito discutido entre nós, o caso de nos franceses, pelo menos, e nos venezuelanos, de estarmos perante fluxos de regresso, ou seja, possivelmente gerações que já são alunos que nasceram nestes países, ou pelo menos que os pais emigraram e regressaram. E daí podem estar aqui representados muitos desses alunos. Não sei se a professora quer acrescentar alguma coisa sobre isso mais detalhadamente. Apenas esclarecer o seguinte, ou melhor, complementar, ou assinalar o seguinte, as limitações, portanto, o nosso estudo tem também limitações, portanto, é para chamar a atenção exatamente isso. Para nós podermos distinguir de forma fina os que entre as populações que nós importamos, os que possam ter origem na emigração portuguesa, nós tínhamos que ter mais informações, nomeadamente dos ascendentes mais longínquos, ou seja, muitos destes pais foram já nascidos na Venezuela ou em França, por exemplo, e os seus avós é que emigraram. E, portanto, nós não conseguimos ter informação suficiente na base de dados do Ministério da Educação sobre as origens mais remotas. Portanto, eles podem, como a Filipa estava a dizer muito bem, realmente vir, se tivéssemos condições para aprofundar e tivéssemos mais informação, que não dispomos, podíamos chegar à conclusão, parte deles, pelo menos, era oriunda e era correspondente a um fluxo de ex-emigrantes. Com base no critério utilizado e com o recurso dos dados disponíveis, eles acabam por aparecer aqui como qualquer outro. Porquê? Porque o seu pai ou a sua mãe, pelo menos um deles, já nasceu em França ou já nasceu na Venezuela. Porque esse foi o critério de recorte, não é? Portanto, quando nós temos origem imigrante, foi definido em função da naturalidade do aluno, mas, sobretudo e fundamentalmente, com base na naturalidade dos progenitores. Portanto, se um ou ambos nasceram já nesses países, eles estão aqui presentes porque não temos outra maneira de legitimamente excluí-los, não é? Apesar de podermos pensar e sabermos que pode, eventualmente, e muitos deles terão origem na emigração portuguesa. É uma limitação de estudo, é bom destacar isso. Sim, sendo já agora, para a imigração mais recente, isso sim conseguimos ter, porque temos uma categoria que são os emigrantes regressados, e é no caso dos pais
terem nascido em Portugal, terem emigrado, os alunos já terem nascido noutro país e depois terem regressado. Portanto, essa é a imigração mais recente, conseguimos captar. Agora, imigrações, lá está, mais antigas, da avós e tudo mais, e sei que os dados, de facto, não perguntam, portanto, não teríamos como ter essa informação. E aí, infelizmente, a gente tem que lidar com a limitação do dado que está disponível para pesquisa, né? O que acende alerta, assim, toda pesquisa ela é um universo de possibilidades, mas ela também tem as suas limitações que são dadas pelo desenho metodológico, né? Então, uma pesquisa que tem esse perfil com abordagem de dados mais quantitativos, ela permite a formulação de algumas hipóteses, mas ela não permite responder todas as questões, e eu penso sempre que essa é a grande alegria da pesquisa, que é a gente oferecer essas hipóteses à comunidade acadêmica de forma que alguém em algum lugar possa se apropriar dessa hipótese e, por meio de outras metodologias, possa confirmar ou não essas hipóteses, né? Essa é a vantagem, né? E eu acho que essa é a característica mais bonita, né, do sentido da gente fazer ciência, porque o esforço da construção da ciência é um esforço eminentemente coletivo, né? Então, essa boniteza, por assim dizer, desse processo. E aí eu quero aproveitar a partir dessas considerações, né? Se falou, Ana Filipa ressaltou muito as principais origens da onde esses estudantes de origem imigrante, e é importante entender a terminologia, né? Não são necessariamente estudantes migrantes, mas são estudantes de origem migrante. Muitos deles são nascidos em território português, tendo, inclusive, em muitos casos, a cidadania portuguesa, mas cuja origem familiar é estrangeira. Mas eu queria ouvir de vocês a questão da distribuição desses estudantes no território português, né? Porque Portugal é um país onde a maioria da população é residente nas zonas litorâneas, né? Os estudantes de origem imigrante, eles seguem esse mesmo padrão de distribuição no território? Existe algum padrão? A pesquisa de vocês, os dados que vocês coletaram e analisaram, permitem a gente fazer afirmações sobre uma correlação entre o padrão de distribuição no território e as atividades econômicas desenvolvidas pelas famílias desses estudantes? Ou então uma correlação entre nacionalidade de origem e a zona do território onde esses estudantes vivem? Dizer antes de mais que uma das riquezas deste estudo é que é o primeiro estudo em que se aplica esta metodologia do ponto de vista extensivo em Portugal, e com dados para todos os alunos. Isso permitiu-nos ter dados sobre todos os municípios portugueses e, portanto, perceber uma distribuição geográfica de facto de forma extensiva bastante interessante. E, portanto, nós fizemos, na verdade, duas metodologias diferentes para as distribuições geográficas, e começando por pensar na distribuição dos alunos de origem imigrante, ou seja, pensando nos alunos de origem imigrante como um bolo e como é que eles estão distribuídos no território, de facto estão distribuídos de forma muito dispar, concentram-se sobretudo no litoral, sobretudo entre a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, e se formos a ver mais especificamente, há uma concentração bastante elevada na área metropolitana de Lisboa, portanto, no concelho de Lisboa e arredores. É também importante dizer que na área metropolitana de Lisboa também existe uma grande concentração de população no geral, e portanto segue uma tendência que, na verdade, já existe ao longo da residência da população portuguesa. E destacar três principais concelhos. Nós vimos que os três principais concelhos em que existe maior concentração de alunos de descendência imigrante são Sintra, que é um concelho limítrofe de Lisboa, e cerca de 8% dos alunos de origem imigrante residem em Sintra, e isto, na verdade, é uma tendência que se verifica desde 2012, 2013, foi sempre mantendo transversal os 8%, e, portanto, significa que há uma coerência, digamos assim, na residência destes estudantes. E depois Lisboa, sempre à volta dos 7%, e Amadora, nos últimos anos, à volta dos 4%. E, portanto, estes três concelhos, Sintra, Lisboa e Amadora, concentram uma percentagem, uma proporção significativa dos alunos de origem imigrante. Relativamente às atividades económicas, nós não
não temos o dado específico das atividades económicas dos pais e, portanto, não foi possível cruzar com esse dado e, portanto, não o temos, mas podemos concluir, por um lado, certamente que sim, que existe uma relação, porque os pais, quando vêm para determinadas atividades económicas e, portanto, certamente concentram-se nos territórios em que essas atividades económicas se desenvolvem. E temos um exemplo, por exemplo, o caso da origem nepalesa, que existe uma concentração em Odmira, cerca de, salvo erro, 7 ou 8% concentram-se em Odmira dos alunos de origem nepalesa, e sabe-se também, inclusive foi bastante mediatizado no último ano, que os imigrantes de origem nepalesa vinham muito para Portugal, para a região de Odmira, para trabalhar num conjunto de atividades aí desenvolvidas, nomeadamente atividades agrícolas. E, portanto, sim, certamente existirá essa relação, mas nós não a conseguimos comprovar no nosso estudo. Relativamente aos padrões, sim, existem muitos padrões com certa nacionalidade. Nós, como a Filipa referiu, numa parte final do Atlas temos uma espécie de uma ficha de origem, em que temos as 18 origens com mais alunos matriculados, e o critério foi todas as origens que tivessem mais de mil ou mais alunos matriculados, e nessas fichas de origem, de facto, nós conseguimos encontrar padrões a vários níveis, inclusive do ponto de vista territorial. Por exemplo, se vamos a ver a origem britânica, ela concentra-se grande parte nos concelhos de algarvios, e se vamos a ver, por exemplo, os venezuelanos, quase todos, se não todos, os 10 concelhos em que existem mais venezuelanos estão situados no distrito de Aveiro. E, portanto, são tendências muito específicas de alguns territórios na sua relação com as origens, que, apesar de já poder haver alguma sensibilidade noutros estudos desenvolvidos, nós neste, que é um estudo macro, conseguimos aperceber-nos também dessas tendências regionais. Outro ponto que é curioso e que também, na verdade, já tinha sido apontado por outros estudos, e o nosso também o revela, é que os alunos de origem PALOP, portanto, de países africanos de língua oficial portuguesa e do Brasil, situam-se sobretudo na área metropolitana de Lisboa. E nós vamos ver os concelhos em que há maior incidência destas origens, e todos, ou praticamente todos, são à volta de Lisboa, que é onde há maior oferta de emprego também, onde provavelmente há maiores redes de imigração nestas origens, que são origens com uma imigração, como a Filipa referiu, historicamente vincadas, e, portanto, como também num ponto de vista compreensivo, faz sentido essas origens virem concentrarem-se na área metropolitana de Lisboa. Relativamente às gerações, sim, nós de facto notámos uma diferença entre a primeira e a segunda geração, e que enquanto a primeira geração se concentra sobretudo mais na região do litoral e nas grandes áreas urbanas, e portanto tendencialmente vem para as regiões, os municípios em que há maior oferta de emprego, e vem nessa perspectiva. Na segunda geração já se encontra bastante mais distribuído pelo país, e portanto expectavelmente são pessoas que já vieram e que depois já se distribuíram pelo país em busca ou de melhores empregos ou de outras oportunidades. E portanto, de facto, também do ponto de vista regional é notória esta diferença entre primeira e segunda geração. E portanto é isso, de facto, as origens cuja imigração está mais enraizada, historicamente mais cimentadas, e também com maior número de migrantes total, como é o caso da brasileira ou da francesa, tendem a estar mais espalhados pelo país, e na verdade quase todos os municípios terem alunos dessa origem matriculados, enquanto que origens de imigração mais recente, como é o caso da nepalesa, estão muito concentrados em algumas cidades. Por exemplo, o caso da nepalesa, salvo erro, 40 e pouco por cento de alunos de origem nepalesa estão concentrados em Lisboa, por exemplo. E vemos os mapas que nós temos nessas fichas, se formos a ver as origens mais recentes, de facto o mapa é quase um branco com pequenos pontos em alguns municípios, enquanto que na origem brasileira ou nepalesa está todo o mapa preenchido, porque há uma imigração muito mais distribuída, na verdade, também porque em número objetivo são muito mais, e portanto também existe aqui uma maior distribuição. E para os nossos ouvintes, que agora tivemos connosco desta pergunta a Inês Tavares, e aproveito também para relembrar que quem estiver interessado em comparar os dados do ensino básico e secundário que estamos a falar hoje com os dados do ensino superior, para ouvir o nosso episódio número 38, onde falamos dos estudantes de PALOP, e vemos que, quando olhamos para a distribuição territorial dos estudantes de origem dos países africanos de língua oficial portuguesa, vemos que há uma concentração grande no interior, principalmente em Bragança, e é muito interessante estes fenómenos
não é, estes fenómenos diferentes do que trazem as populações migrantes para o ensino básico e secundário ou para o ensino superior. E a próxima pergunta que vos queríamos lançar está relacionada com as qualificações desta população e da escolaridade familiar, porque da leitura do vosso estudo, os dados, e agora confirmem se nós estamos errados ou se eu estou errado, não costumo dizer, eu acho que não, o vosso estudo aponta que, ao contrário do senso comum, não é, que considera muitas vezes esta população de origem imigrante como menos qualificada, a escolaridade familiar dominante destes estudantes ou destes alunos é mais elevada no caso dos seus pares autóctonos. Podem-nos falar deste fenómeno, quais as suas características e se encontraram alguma diferença e se foi possível ver alguma diferença entre então estes estudantes de origem imigrante de primeira e segunda geração? Sim, então, como disse, ao contrário do senso comum, realmente nós conseguimos identificar que a escolaridade familiar dos alunos com origem imigrante é mais elevada do que no caso dos seus pares autóctonos. Portanto, um dos mitos das migrações é que quem emigra são os mais pobres, quando na verdade não é isso que acontece. As migrações, no geral, são um processo seletivo e, portanto, não é estranho que aqueles que emigram, que na verdade representam uma percentagem muito reduzida da população mundial, só representam cerca de 4%, para termos a noção, a maior parte da população é imóvel, não se movimenta. Ao contrário, não se movimenta, pelo menos internacionalmente, atenção, movimenta-se internamente. E, portanto, não é estranho que as pessoas que emigram sejam pessoas com recursos, seja monetários, seja educativos. Especialmente os recursos educativos são muito importantes para uma migração se materializar, seja para se realizar. E, portanto, não é estranho que este grupo que chega a Portugal de imigrantes sejam mais escolarizados do que uma população inteira, que é o caso, no caso da população portuguesa. Portanto, acho que é isso que estamos a comparar, neste caso, uma população com um grupo específico que emigra para Portugal e, portanto, que tem que ter algum tipo de recurso e, portanto, não é estranho que isso aconteça. Se há outras explicações para isso, não temos a certeza, não é? Mas, à partida, esta pode ser uma das explicações possíveis, o facto de a migração ser um processo seletivo. E, normalmente, até há estudos que demonstram que as populações migrantes tendem a ser mais qualificadas do que, proporcionalmente, mais qualificadas do que a população geral dos países para onde imigram. Portanto, acho que isso é algo a salientar. O que se pode ver neste momento é que realmente as estruturas de qualificações entre os alunos de origem, as estruturas de qualificações dos pais dos alunos com origem imigrante e dos autóctonos estão bastante próximas, apesar de tudo. Ou seja, por exemplo, no caso dos alunos com origem imigrante, há 38,2% que os pais têm ensino superior, face a 34,2% dos autóctonos. Portanto, apesar de tudo, ao longo da década tem-se aproximado as qualificações, à escolaridade familiar dominante, como nós referimos. Também importa mencionar que, apesar de tudo, quando nós nos referimos à escolaridade familiar dominante dos alunos com origem imigrante, nós também estamos a olhar para um grupo bastante heterogéneo, não é? E, portanto, até certo ponto, os valores podem ficar também enviesados devido a determinados grupos que são também mais numerosos e que têm também melhores qualificações, como é o caso, por exemplo, dos franceses. No entanto, também é verdade que apenas 6 origens nacionais revelam uma escolaridade familiar dominante inferior aos autóctones. E neste caso, referimos-nos à cabo-verdiana, à chinesa, guineense, indiana, nepalesa e santomense, que são as únicas origens que têm uma maior proporção de alunos com escolaridade familiar dominante equivalente ao ensino básico, portanto, estas são as únicas em que isso se nota. Todas as outras, quando nós juntamos o secundário com o superior, têm todas proporções maiores desse nível comparados com os autóctonos, portanto, não conseguimos acrescentar muito mais, mas é isto que nós por agora conseguimos identificar. E nós íamos só acrescentar no facto no que diz respeito à primeira e segunda geração, que atualmente não se observam diferenças nas estruturas de qualificações, ou seja, tem mais ou menos o mesmo, embora em anos anteriores os alunos de segunda geração fossem de famílias com pais de escolaridade superior, ou seja, a segunda geração estava em vantagem. No entanto, também é preciso salientar e é preciso ter isto muito em conta e, portanto, acho que não vale a pena fazer esta comparação entre primeira e segunda geração, que é o facto da distribuição dos dados omissos ser bastante desigual entre a primeira e segunda geração. No caso da primeira geração, há 26% de dados omissos no que diz respeito à escolaridade familiar dominante e no que diz respeito à segunda geração é apenas 5,7% e, portanto, todas estas comparações entre primeira e segunda carecem de robustez e, portanto, não sei se valerá muito a pena dizer que estas diferenças são ou não significativas.
E já agora, só acrescentar um ou dois pontos que de facto, como a Filipa refere, depende muito das origens analisadas, não é? Porque nós vemos a ideia de que a origem imigrante é um grupo homogéneo, semelhante e tudo mais, na verdade é falso. É bastante heterogéneo e diferentes origens estão associadas a diferentes níveis de escolaridade, a diferentes habilitações, também tem a ver com as habilitações médias dos seus próprios países, claro, a diferentes recursos económicos, conjunto bastante diverso de capitais que oferece obrigatoriamente oportunidades diferentes. E, portanto, a Filipa falou das origens com menos escolaridade e eu gostava também, para além dessas referidas que têm mais, porque acho que muitas vezes não há tanta noção disso, e agora pegando no ensino superior, na verdade, as origens cujos pais têm escolaridade bastante acima dos autóctones e, portanto, que a proporção de escolaridade de ensino superior é acima de 40%, são a moçambicana, a britânica, a angolana, a sul-africana, a venezuelana e a espanhola. E, portanto, de facto, acho que o senso comum não tem esta noção. E é curioso também pensar que todas estas origens têm pelo menos mais 10 pontos percentuais de ensino superior que os autóctones. E, portanto, é uma diferença bastante significativa. E quando se cruza, que também é curioso fazer esta comparação com a ação social escolar, portanto, uma nota que a ação social escolar é um apoio social e económico que existe nas escolas portuguesas para famílias carenciadas. Há que dizer que nós usamos a ação social escolar como uma proxy, como uma aproximação aos capitais económicos das famílias, porque, na verdade, pode haver famílias que não tenham acesso à ASE, mas isso não significa que elas não precisem de apoio económico. Isso pode ver-se ao facto de não estarem regularizadas com a segurança social, com o facto de não conhecerem os apoios, terem tido algum problema burocrático, etc. Portanto, isto é, obviamente, uma aproximação, mais uma vez, são as dificuldades dos dados e as formas de as tentar contornar. Mas, se cruzarmos com a ação social escolar, vemos que, no caso das origens que a Filipa referiu, que são as origens com menos escolaridade, que apenas a cabo-verdiana, a santomense, a guineense e a romena têm muito mais ação social escolar que os autóctones. E nos que eu referi, portanto, nos que têm maior escolaridade, apenas a britânica e a sul-africana têm bastante menos ação social escolar que os autóctones. Isto quer dizer que nem sempre o capital cultural corresponde ao capital económico, sobretudo quando nos referimos às populações de origem migrante, porque, na verdade, tendencialmente, no total da população, existe alguma correspondência, e na origem migrante existe menos. E, portanto, por um lado, é interessante refletir acerca desta não correspondência de capital cultural com capital económico e, por outro lado, existem origens em que existe essa correspondência e, portanto, também acho que é relevante frisar que quando falamos, mais uma vez, em origem migrante, falamos num grupo heterogéneo de um ponto de vista social, isso significa que estão inseridos também em classes sociais diferentes, com diferentes capitais e que isso, na verdade, é essencial na sua integração nos países e, portanto, que de facto não falamos num grupo heterogéneo, daí a nossa necessidade de separar as origens e de analisar todas as origens, porque de facto são bastante diferentes e estamos a avançar com outros procedimentos e com outros estudos que queremos fazer de futuro exatamente para perceber que são bastante dispares e que também é interessante analisá-las de forma distinta. Então, Inês, eu queria pegar carona um pouco nesse comentário que você fez agora, porque eu acho que é importante, né, assim, as qualificações de diploma e o capital econômico são elementos importantes, mas eles não são necessariamente determinantes do grau de inserção, né, desses estudantes no sistema escolar português. E aí, já encaminhando para o fim do nosso episódio, eu queria ouvir de você, Inês, e das demais convidadas, né? Quais são os desafios que vocês identificam para o sistema escolar português em relação à recepção desses estudantes imigrantes, ao trabalho das pessoas que estão na escola e, portanto, que tipo de conselho vocês poderiam dar a partir dessa investigação que vocês conduziram e das questões que a investigação permitiu que vocês trouxessem à tona, né? Que conselhos podem ser compartilhados com quem está na linha de frente da educação, lá na ponta, lá na escola, para que nós possamos continuar aprendendo sobre o fenômeno migratório de forma a fortalecermos, né, a defesa pelo direito à educação. Dizia eu então que esta parte final foi destinada, digamos assim, para tentar sinteticamente
o podcast estava muito longo, penso eu, portanto temos que ser sintéticos, identificar os principais desafios e, por referência ao sistema educativo português, eu diria que são essencialmente quatro. Por um lado, a crescente variedade das origens nacionais que estamos a perceber no sistema educativo português, ele é cada vez mais diverso e é por isso que aumenta o contingente de origens nacionais com menos de 1.000 alunos, portanto são pequenos grupos e são cada vez mais pequenos grupos, como mesmo em termos do número de países de origem também tem sido crescente ao longo do tempo. Portanto, esta diversidade coloca desafios particulares e depois, na segunda parte do desenvolvimento desta questão que levantou, irei dar algumas ideias ou algumas sugestões para tentar colmatar ou dar resposta a este permanente desafio e esta crescente diversidade de estudantes de origem negra. Este é um ponto. Segundo, é o persistente tratamento desigual, portanto, a persistente desigualdade de tratamento, melhor dizendo, eu ponho aqui tratamento entre aspas, que cobre vários aspectos, dos estudantes com origem a alguns dos pauletes. Cabo Verde, Guiné e São Tomé continuam, permanecem como dos grupos de estudantes com maiores indicadores, digamos, de desintegração escolar. O que eu quero dizer com isto? Por um lado, o sobreencaminhamento para as vias profissionalizantes, que aliás há pouco o colega Rui também já referiu e destacou. Isto é um facto ainda hoje, apesar, e é importante assinalar, que na última década este sobreencaminhamento destes alunos tem-se reduzido um pouco, ou seja, estamos a melhorar a igualdade de oportunidades destes estudantes, apesar de ser ainda de forma muito tenue, ou seja, muito aquém do desejado. Outro indicador que temos, outro indício, lá está agora nesta fase que vamos entrar agora de explorar o desempenho escolar destes estudantes, do seu conjunto, os que aqui identificamos como tendo origem imigrante, já as demarches, os primeiros passos que foram dados na exploração dessa informação, era isto que eu queria dizer, essa informação já dá para nós percebermos uma coisa muito importante. É que mesmo, e eu agora estou a falar destes grupos, onde têm recaído de facto fortes dificuldades, ou particulares dificuldades de integração na escola portuguesa, Cabo Verde, Guiné e São Tomé, vemos que também nestes grupos, a segunda geração de imigrantes tem já um desempenho escolar próximo dos autóctonos. Ou seja, está a haver como acontece nos restantes países em geral, está a haver um desempenho escolar muito favorável dos alunos de segunda geração, mesmo quando eles têm estas origens nacionais, que, como vimos, corresponde a populações menos escolarizadas, com mais necessidades económicas e, portanto, para além dos outros fatores que, presentes nas escolas, podem influenciar esta menor integração. Podemos depois desenvolver este ponto, mas para não demorar, eu passo a referência a outros, passo a referir pelos outros aspectos que me parece que estão relacionados, inclusive, é que têm a ver com esta diversidade e permanente entrada de novos estudantes com origem imigrante. E o desafio é a falta de recursos humanos para as escolas poderem integrar de forma contínua, ao longo do ano letivo, o fluxo de estudantes que chegam de países estrangeiros. O contacto com as escolas permite verificar que a cada semana chegam novos alunos. E, portanto, o ensino do português como segunda língua, hoje finalmente parece consensual, pelo menos na recente campanha eleitoral que tivemos no nosso país, eu acho que não houve nenhum partido, ou se houve algum, não me apercebi, que não referisse a importância de se investir fortemente e agora finalmente de forma muito séria na aprendizagem do português como segunda língua nas escolas. E, portanto, tem faltado tempo neste investimento, falta de recursos, há imposições e limitações que são dadas às escolas para constituírem turmas com este perfil, ou seja, turmas de português língua na materna, e, portanto, as escolas na prática têm sentido muitas limitações e impossibilidade quase prática de fazer esta aprendizagem, fazer com que estes estudantes façam a aprendizagem de português como segunda língua. Portanto, ainda a este propósito, um desafio muito particular que eu acho que continua por resolver, é a necessidade de, simultaneamente, se faz uma aprendizagem do português para grupos específicos, como o cabo-verdiano e o guineense, e não é por acaso que também continuam a persistir fortes dificuldades nestes grupos, há uma aprendizagem que é preciso que os estudantes façam, que as escolas possam proporcionar,
entre o português e os crioulos cabo-verdiano e guineense, de modo a que estes alunos consigam efetivamente distinguir os erros nas suas especificidades. É preciso, digamos, que o próprio crioulo destes países entre na diversidade linguística, na exploração linguística, ou melhor, na aprendizagem da diversidade linguística. E, portanto, é preciso que eles aprendam a falar o português, mas que também se fiquem a dominar o crioulo dos seus países, de modo a que possam, em verdade, distingui-los claramente, que é coisa que é muito difícil fazer-se, mesmo os professores, evidentemente, não conseguem fazer, as pessoas que não têm formação nesse nível. Pronto, diria que com a intensificação destas migrações, os responsáveis pela educação, estou a passar já um bocadinho à segunda parte da vossa questão, que conselhos daria a quem está na linha da frente da educação, portanto, dados estes problemas, eu diria que se torna importante os países investirem na criação de dispositivos de integração destes estudantes e este investimento passa, quanto a nós, necessariamente porque cada escola ou agrupamento ter uma pessoa dedicada exclusivamente a este processo de integração, garantindo a organização de recursos materiais e humanos, promovam a mesma, tendo como princípios de atuação o contacto por imersão na sociedade de acolhimento, mas simultaneamente, concomitantemente, a aprendizagem intensiva e sistematizada da língua do país receptor. E sem se fazer as duas coisas, penso que não se consegue atingir uma integração bem-sucedida nos sistemas educativos, na escola, destas crianças e jovens. Outro aspecto que deve ser entregue a esse responsável em cada escola é o de planear atividades integradas no cotidiano escolar, de valorização das diferenças, de promoção do interconhecimento e da riqueza que representa para toda a comunidade educativa a presença de múltiplas culturas com os seus modos de agir e de pensar. Portanto, o primeiro conselho é este, é que se invista realmente, seriamente neste domínio e que se consiga ter alguém que pense, porque quando está diluído entre todos, depois não há tempo nem condições para alguém dar resposta e poder responder pela integração destas crianças na escola. Outro aspecto que nos parece também importante, que se faça, de modo geral, nos países e no nosso também, como é evidente, uma difusão de processos de integração bem-sucedidos, com o seu historial de dificuldades que enfrentaram, como é que resolveram os problemas, que tipo de metas alcançaram. Pensamos que esta difusão não se deve limitar aos agentes escolares, porque nem esta está feita, mas pronto, não se deve limitar aos agentes escolares, mas ser de ampla divulgação para a generalidade da população. Ou seja, a própria sociedade receptora, porque a escola não vive isolada do resto da sociedade em que está inserida. E quando a própria sociedade receptora não tem a percepção do potencial benefício de integrar estudantes imigrantes no seio das escolas, nas escolas que os seus filhos frequentam, vão ter reações a priori preconceituosas, de senso comum, desinformadas, etc. E, portanto, tendem a reagir, como tem que se demonstrar, isto dito por outras palavras, tem que se mostrar não só a quem está na escola, mas também à sociedade em geral, quem está fora dela, que mais-valias pode existir em terem uma escola pluricultural, multicultural, intercultural, como queiramos chamar, e como essa diversidade pode ser enriquecedora para a educação dos seus educantes. Pronto, eu penso que tem que ser, de facto, algo transversal à sociedade. Muitas das limitações que as escolas também que investem nestes domínios sentem é que não existir um trabalho para além da escola, no fundo, e a par do que a escola pode fazer, possa produzir efeitos mais estruturantes e mais consistentes na mudança social que é preciso fazer. Então, depois destas recomendações e desta reflexão e que aponta para esta diversidade e esta heterogeneidade e que nos fornecem dados para rebater alguns dos mitos, chegamos ao fim do episódio de hoje. Teresa Seabra, Inês Tavares, Ana Filipa Cândido, muito obrigado por terem vindo ao Eduquê. Muito obrigado. Portanto, obrigada. Obrigada. Podem aceder a mais informações sobre o tema tratado hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Freixed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões e dos convidados entrevistados, não do Freixed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcasts favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas.
A equipa do Eduquê inclui também José Leite Neto e Susan Wurtz, a música original do Eduquê de Joseph Minadeo do Pattern Based Music. O Eduquê é um podcast independente, sem anúncios, e é possível graças ao apoio da NORAG, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, do Fundo da Família Sachdef e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná, e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Rui da Silva e Cláudia Moreira. Até o próximo episódio!